Pronto. Agora está gravando a nossa aulinha. Então, controle-se de frente à webcam. Bom, a aula passada eu comentei isso aqui com vocês, mas eu vou iniciar a aula de hoje revisando isso daqui, que é o processo de conexão. O famoso processo de conexão, conhecido como Three-Way Handshake, que obviamente é utilizado pelos protocolos orientados à conexão. Nem todos os protocolos orientados à conexão utilizam essa técnica, mas o protocolo TCP, que é um protocolo muito importante da camada de transporte, tão importante que a arquitetura da internet recebe o nome arquitetura TCP/IP, utiliza né, esse meio aqui, né, essa técnica, né, acho que acho mais técnica, né, correto, essa técnica, o Three-Way Handshake, aonde que vocês vão perceber, que a gente viu, e olhando na figura, a gente percebe que essa conexão é o estabelecimento da conexão, o estabelecimento, a definição dos números de sequências que serão utilizados pelos dois hosts, né? Então, o host 1 e o host 2, por utilizarem um protocolo orientado à conexão e confiável, né, a confiabilidade em protocolos estão associado à habilidade do protocolo reconhecer as mensagens, e uma vez que uma mensagem não é recebida, ele sabe requisitar aquela mensagem, ou ele sabe identificar a mensagem, e a identificação de uma mensagem é interessante justamente para esse controle de saber quantas mensagens foram enviadas, quantas foram recebidas, quais não foram, quais foram danificadas, e assim por diante. Então é importante que num protocolo, né, confiável, as mensagens sejam identificadas. Nós vimos técnicas de controle de fluxo, onde que a identificação da mensagem ela é importantíssima, né? Então aqui a gente percebe que nesse momento aqui da conexão, vai ser acordado entre o host 1 e o host 2 o número de sequência que eles vão utilizar. Então, é por isso que o host 1, ao enviar uma mensagem para o host 2, essa não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem que ela precisa estar rotulada como uma requisição de conexão. Ela precisa estar rotulada, porque o host 2, ao receber essa mensagem, ela tem que saber do que se trata a mensagem. Então, essa mensagem ela tem que ser rotulada. Como nós já estudamos vários protocolos, acho que é fácil imaginar que esse rótulo nada mais é do que um campo do protocolo que vai estar sinalizado. Ó, essa mensagem é desse tipo. Então, esse tipo vai ter que estar sinalizado no cabeçalho de uma mensagem. Então, essa mensagem, né, que chega no host 2, ela além de estar sinalizada como uma mensagem que é o pedido de conexão, ela carrega consigo uma informação que é o número de sequência, que está ali, sec igual a x. Então, está sendo, o host 1 está dizendo para o host 2 que ele está querendo uma conexão, estabeleceu uma conexão com o host 2, né, e que as mensagens que ele vai enviar, né, vão respeitar essa ordem aqui. Na forma mais simples aqui, esse x ele é incrementado, ou seja, a primeira mensagem é a x, né, é o x, a segunda vai ser o x mais 1, a terceira x mais 3 e assim por diante. O host, após o host 2 receber essa mensagem, a conexão ainda não está estabelecida. O estabelecimento dessa conexão se dá após a troca de 3 mensagens, né? Por isso que é Three-Way Handshake, após a troca de 3 mensagens. O host 2 segue, né? Seguindo aí, o host 2 envia para o host 1 um ACK, diga-se de passagem, é o que o host 1 espera do host 2, é um ACK. Qualquer coisa diferente de um ACK, se entende que a conexão não deu certo, começou errado o negócio, então essa conexão não vai ser estabelecida, aí pode acontecer novos pedidos de conexão, né? Mas aqui é o pedido de conexão, não,
rapazinho host 1 aqui falou para a menina aqui, ao host 2, eu estou querendo ser o seu amigo. Aí ela vai reconhecer ou não, aí você fala, ó, cai fora, ou, opa, vamos estabelecer aqui um canal de comunicação, estou afim de você. E se a secar é o, opa, eu acho que vou dar uma resposta para você, estou interessado em você, né? Então, esse ACK, tá? E esse ACK, ele carrega consigo, então, o ACK, veja bem, que é o tipo da mensagem ACK, logo, essa mensagem, ela tem que estar sinalizada como ACK. Assim como o CR, né, Connection Request, que precisa estar sinalizado na mensagem, né, no cabeçalho da mensagem, isso aqui é uma mensagem de conexão, também na mensagem, em algum lugar, tem que estar sinalizado que essa mensagem é um ACK. E essa mensagem ACK, além de reconhecer a mensagem anterior, por isso que aqui tem ACK igual a X, esse aqui é o host 2. Nessa mensagem, ele está aproveitando, né, a ida dessa mensagem para falar para o host 2 que a mensagem SECX foi recebida. Então, a partir do momento que essa mensagem chegar no host 1, o host 1 vai estar ciente que essa conexão chegou do outro lado. E que esse ACK, então, portanto, está reconhecendo a mensagem que ele enviou. Então, veja como a comunicação está sendo estabelecida aqui. Nesse ACK, ele carrega também a informação de que, a partir de agora, todas as mensagens enviadas pelo host 2 vão seguir esse valor aqui, sec igual a y, né? Então, a próxima mensagem do host 2 para o host 1 é sec y mais 1. A terceira, y mais 3, e assim por diante, tá bom? Então, veja que após o estabelecimento da conexão entre os hosts, a sequência do número de sequência vai ser estabelecido. E por que disso? Por que um número de sequência não começa com 1, aí vai sempre o primeiro é 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É porque esse número de sequência ele é utilizado, na maioria dos protocolos, como uma forma de segurança, para que somente depois do estabelecimento de conexão, essa sequência seja seguida. Então, qualquer mensagem recebida pelo host 1, host 2, que a mensagem está enumerada fora desses limites, desse número de sequência, do número de sequência esperado, os hosts ignoram aquela mensagem. No terceiro momento, o host 1 vai enviar, de fato, o dado para o host 2, então o dado só está sendo transmitido aqui. E aqui a gente tem um número de sequência, né, x, aqui tem uma falha, né, que é x mais 1, o número de sequência é o valor x mais 1, e o ACK é o y, quer dizer, a partir de agora, quando essa mensagem chegar no host 2, o host 2 vai saber que a mensagem ACK que ele enviou foi recebida. Então veja que é um protocolo que, através da troca de mensagens, vai estabelecendo a confiança no sistema, onde que cada host sabe se a mensagem enviada foi recebida ou não. Então isso é um estabelecimento de conexão. Um ponto importante é que essas mensagens elas podem ser perdidas, né? Em vários. Tem uma tabela que ele não aparece aqui, bom, depois ele apresenta. Então, as mensagens elas podem ser perdidas, né? Aqui nesse caso, ou duplicadas, são situações que podem acontecer. Por exemplo, na letra A, é um exemplo de duplicação da mensagem de pedido de conexão. Aí a gente vai pensar, por que o pedido de conexão pode ser duplicado? Ele pode ser duplicado porque nos protocolos confiáveis, o protocolo confiável, ele manda uma mensagem, e se ele não tiver o retorno, o ACK, em um determinado momento, ele manda a mensagem novamente, né? Porque o processo é esse.
o host 1 manda uma mensagem e aguarda o reconhecimento dela. Então, aqui, o ACK está reconhecendo a mensagem X. Mas se esse ACK ele é perdido, o que o host 1 vai fazer? Ele vai enviar o pedido de conexão novamente. Então, aqui que vai surgir a duplicação. Porque esse ACK, ele pode simplesmente ter sido perdido. Se ele foi perdido, né? O problema aqui foi que não é porque a pedido de requisição não chegou, é porque o ACK foi perdido. Ou o ACK pode demorar um tempo muito grande para chegar e o host 1 induzir de forma errada de que o problema foi que a mensagem de conexão foi perdida. Né? Pode ser que essa mensagem não foi perdida. Ela simplesmente, o ACK demorou muito tempo para chegar. Então, ele acha que foi perdido. Então, isso pode acontecer uma duplicação. Agora, qual que é a vantagem, né, do host 2 registrar todas as mensagens que ele recebe, a identificação das mensagens que ele recebe? Porque se o host 2, essas mensagens são identificadas, novamente, quando essa mensagem de pedido de conexão chegar no host 2, ele não vai enviar um ACK novamente, porque ele sabe que ele recebeu essa mensagem. Ele sabe por causa do número de sequência. Né? Então, depois, ele está falando aqui outras situações que acontecem na rede. Isso aqui vai gerar algum problema? Não, não vai gerar um problema. Essa é a vantagem de trabalhar com a identificação das mensagens. Outra que pode acontecer, duplicação de dados, né? Duplicar os dados aqui. Quando que os dados podem ser duplicados? Quando o reconhecimento desse dado enviado demorar a chegar. E aí ele vai achar que a mensagem, os dados, não chegou e ele envia novamente. Então, esse é um outro exemplo de como os dados, enfim, todas as mensagens, elas podem acontecer duplicações em caso de perdas. Mas existe, a solução já está embutida no protocolo, uma vez que ele identifica as mensagens. Então, sempre os hosts sabem se aquela mensagem recebida, se aquela mensagem foi recebida ou não, através do número de sequência. Tanto a identificação dos pedidos, como os ACK, como os dados. Então, é isso que essa figura está mostrando para a gente aqui. Tá? O pedido de conexão, que é muito interessante, o pedido de desconexão, né, de release, né, de liberação, que seria uma tradução ao pé da letra, né, mas a gente chama de desconectar, né, ela é um problema extremamente grave, assim, e já adianto, é um problema sem solução na área de redes de computadores. Ah, professor, mas a gente desconecta todas as vezes, a gente está usando aqui, desconecta. Não, tudo bem, estou falando que a desconexão não acontece, ela acontece, mas existem certos problemas não remediados, que é o problema relacionado à insegurança. Então, para poder entender isso, o Tannenbaum traz esse exemplo aqui, né, aqui a gente tem dois batalhões, não, os inimigos, né, como que fala, quer dizer, não queria falar duas nacionalidades, mas enfim, aqui a gente tem, dois exércitos, eu estava querendo falar a palavra exército, a gente tem dois exércitos aqui, aqui no vale, né, a gente tem esse exército aqui, o exército branco, bem criativo, né, white, o exército branco, e aqui em cima, no alto, o exército cinza. O que nós sabemos aqui, né? Que o exército cinza está dividido. Né? Então, cada exército tem o seu comandante. E o comandante sabe que se ele for atacar o exército branco, né, o cinza aqui está blue, né? Por causa do livro colorido, né? Mas, enfim, aqui está cinza.
Enfim, o slide também é colorido, mas aqui é cinza, né? Tá blue, mas é cinza. Sei lá, vou chamar de cinza mesmo. O cinza aqui, se ele for atacar sozinho aqui, né? Ele, numericamente ele vai perder. E o outro também, se ele for atacar, vai perder. Então, o que que acontece? Eles têm que sincronizar, o exército cinza tem que sincronizar o ataque. A ideia é que eles vão atacar ao mesmo tempo, né? Que na lógica deles, numericamente maior, eles vão vencer. Então, o que que vai acontecer? Esse comandante, a ideia dele é enviar um soldado no vale para esse soldado chegar do outro lado e falar, ó, vamos atacar às 5 horas da manhã. Né? Essa é a ideia. Então, esse comandante aqui manda um soldado, o soldado vai, chega do outro lado e dá a informação. Chega às 5 horas da manhã, o comandante vai ou não vai? O que vocês acham? Uma boa ele ir? O que pode acontecer nessa história aí? Pode Pode acontecer acontecer que o uma soldado, interceptação da informação. pode acontecer que o soldado foi capturado, morto, né? Capturado ou morto, e o comandante achando que vai todo mundo, vai só ele. Se dois era ruim, um sozinho é pior, né? Aí danou-se. Então, aí ele pensa um pouquinho e fala: não, já tem uma solução. Fazer o seguinte: tu vai lá, avisa que nós vamos atacar às 5 horas e volta. Quando você voltar, eu tenho certeza que nós vamos atacar todo mundo às 5 horas da manhã. Beleza? Matar o mensageiro é crime de guerra. Não sei se em pleno 2025, que a gente está vendo lá em Gaza, não sei se o pessoal vai respeitar muito isso, não. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Beleza? A nova técnica, presta atenção na nossa nova técnica, que a gente está na guerra, presta atenção, a nossa vida. Nós estamos aqui no time azul, ou cinza. Então, o comandante aqui falou, ó, faz o seguinte, cara, como é a vida de soldado, né, não é a dele, ele fala, ó, tu vai, avisa e volta. Aí na hora que você chegar aqui, beleza, eu sei, o comandante aqui tem a certeza que a mensagem foi dada, correto? Só se esse soldado aqui for um pilantra que não avisa, mas se ele fizer isso, ele é suicida, né? Porque na hora que vai atacar, vai só os dois. Então é suicídio. Então esse soldado vai lá, atravessa, fala pro comandante, ó, é o seguinte, nós vamos atacar às 5 horas da manhã, beleza, beleza. Aí ele volta e vem e fala, e aí, comandante, deu recado. Ele, uhul, beleza, vamos atacar. Aí chega às 5 horas da manhã, o que acontece? Ou o comandante não foi ainda, ou ele foi adiantado. Aí o que não, 5 horas foram estabelecidos. Mas esse comandante daqui fala assim, pô, será que o soldado chegou do outro lado para avisar que deu certo a entrega da mensagem? Porque se ele foi pego, que segurança eu tenho de atacar se esse soldado foi pego? Porque se esse soldado foi pego na volta, o do outro lado não vai atacar. Beleza? Então eles vão ter vão pensar mais um pouquinho. Então o cara fala assim, ó, soldado, o comandante fala, você vai, avisa, volta. E esse cara, o comandante, manda um soldado para saber se a mensagem chegou e depois volta. Entenderam? Então, aí vamos lá. O soldado vem. Upi, atenção, atenção, vamos
atacaram às 5 horas. Aí vem 2, né? O que deu a mensagem e o outro. Aí ele volta. Aí fala aqui. Ó, mensagem, deu certo. Aí o outro vai voltar. Aí o outro é pego pelo exército. Esse cara aqui vai atacar? Não. Esse outro lado sabe que a mensagem foi entregue? Não. Então, percebam que se a gente continuar com essa historinha, para o resto, quanto soldado for, sempre vai existir a insegurança. Então, isso é um problema associado ao processo de desconexão, tá? Então, numa situação, né, numa situação normal, a gente tem um pedido de conexão, aí tem um ACK, aí tem a transmissão dos dados, né? Os dados podem todos fluir os dados, um ou mais, de um lado para o outro, né? Aqui, bem aqui, ó, o host 2, bem nesse tempo aqui, ele pede o DR, né? Disconnection, né? Que é Disconnect Request, pedido de desconexão. Como o host 2, nesse caso, ele pediu aqui, então ele vai ignorar todas as mensagens a partir desse tempo aqui, ó. Logo, os dados, esse dado aqui será perdido, tá? Então, saber enviar um disconnection tem que ser a desconexão tem que ser um pedido de vias duplas, como foi aqui o estabelecimento de uma conexão. Quando a gente mandou a conexão aqui, não é porque essa mensagem de conexão chegou do outro lado que o host 1 mandou dado. Ele não sabe se o host 2 está apto a receber dados. Então, a conexão, de fato, só acontece quando essa mensagem chega do outro lado, e aí sim o host 1 sabe que pode mandar dado. Ele sabe que o host 2 confirmou o estabelecimento de uma conexão. Uma desconexão também tem que acontecer do mesmo jeito. Esse cara envia o pedido de disconnection, mas ele não pode desconectar. Ele tem que aguardar a confirmação do host 1 de confirmar a desconexão. Porque quando o host 1 enviar a mensagem de desconexão, certeza há de que nenhum dado vai ser enviado depois. Nessa figura, a gente viu que o host 2 mandou uma desconexão, aqui um pedido, uma requisição para desconectar, mas ele falou, opa, eu vou mandar agora para desconectar, mas ele não sabia se tinha mais dados vindo. Então, ele vai perder o dado que foi enviado. E o host 1, ele não vai saber se esse dado foi recebido ou não, porque não vai vir confirmação dele. Virou bagunça. Então, o que a gente aprende aqui? Que o DR é como CR. Para cada pedido, tem que vir uma confirmação do outro lado do aceite desse DR. Aí que nos liga a esse problema. Mas mesmo que esse soldado chegue do outro lado, sempre um lado vai ter uma incerteza se realmente a mensagem chegou ou não. Então, as técnicas, né, padrões aí, normal que se utiliza é o seguinte: o host 2 manda o DR, aguarda a confirmação desse DR. Se a confirmação chegou, beleza, ele sabe que o host 1 recebeu a desconexão e está confirmando a desconexão. Quem confirma a desconexão não manda mais mensagens, né? Tipo, a gente está conversando, eu falo, eu não quero mais conversar com você. Pronto, eu não falo mais nada. Agora eu não quero conversar com você. Ah, blá, 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 continua. Então, não é assim. Então, o host 2 manda o pedido de encerramento de conexão e, a partir desse momento, ele não manda mais dados. O host 1 pode ter enviado dados antes desse pedido ter chegado a ele. Então, nesse período de tempo, ele pode ter enviado mais dados. E todos os dados enviados serão respondidos, serão aceitos pelo host 2. O host 1 vai mandar, depois de ele receber um pedido de desconexão, se ele quiser desconectar, ele manda a confirmação da desconexão. E a partir do momento que o host 1
manda a confirmação da desconexão, ele não manda mais dados. Logo, quando o pedido, a confirmação da desconexão chegar no host 2, o host 2 tem a certeza de que ele pode desconectar, porque dados não haverá. Até rimou. Agora, qual que é a ligação com isso daqui, né? A ligação com isso daqui, com esse problema aqui, que sempre que um envia a confirmação da desconexão, ele nunca vai ter a certeza de que aquela informação chegou ou não. É igual aqui do problema aqui. Manda o soldado, aí o soldado não volta. Ele foi recebido ou não? Ah, beleza. Mando ele e mando ele voltar. Aí o outro lado não tem a certeza se ele recebeu ou não. Aí esse aqui também manda. Aí ele vai e volta. Aí esse lado aqui não tem a confirmação. Não adianta. Então, esse problema da falta de confiança da última mensagem enviada sempre vai existir. E não adianta ficar confirmando a confirmação do confirmado. Sempre vai ter essa insegurança. Então, como que os protocolos fazem? Qual que é o padrão? Padrão, e assim, falando padrão, olhando para a arquitetura TCP, IP, arquitetura da internet, olhando o protocolo TCP. A conexão, um host, no TCP, qualquer computador pode pedir a desconexão em qualquer momento, eles têm a liberdade e o poder de fazer isso. Então, uma vez estabelecida a conexão, o host 1 ou o host 2 pode pedir a desconexão. Formalmente, a conexão só vai ser desfeita após quem requisitou a desconexão receber o reconhecimento, o ACK daquele pedido. O outro lado, após confirmar, ele vai desconectar, mesmo não tendo certeza se aquele pedido se ele vai ser recebido ou não. Porque a última mensagem enviada, ela é a última, então não tem a confirmação dela. Então, nesse caso aqui, o host 1 jamais saberia se o ACK do DR vai ser confirmado ou não. Ele vai fechar a conexão, então ele não vai receber mais nenhuma mensagem. Outro detalhe. Quando o host 2 manda o DR, ele vai disparar um timeout e aguardar o reconhecimento dessa mensagem que ele enviou pedindo a desconexão. Se esse timeout estourar e não chegar ao ACK do DR, ele vai finalizar a conexão. Tá? Então, esse procedimento acontece justamente devido à insegurança da confirmação da última mensagem. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Entendeu isso daí? Só o Emerson que entendeu, só ele que vai acertar na prova. Então, aqui é graficamente mostrando aqui, né, esses exemplos aqui não são exemplos dessa simulação que eu fiz aqui com vocês. Manda o soldado, aí o soldado, né, só que aqui o Tanuel mostrando aqui em relação à rede de computadores, né? Então, por exemplo, o host 1 envia o pedido de desconexão, aí o host 2 confirma, né, através de outra mensagem de desconexão. A partir desse momento aqui, ó, o que acontece? Não faz sentido mais enviar um ACK. Por quê? Porque não vai existir mais a confirmação desse ACK, então ele pode ser perdido. Então, não faz sentido isso aqui. Então, o final, ACK lost. Então, aqui não faz sentido mandar ele. Aqui, vamos pegar essa situação aqui. O host 1 manda um pedido de desconexão. O host 2 confirma a desconexão, mas essa desconexão, ela perde. Né? Então, como essa aqui não é a segunda, aí o host 1 envia novamente o pedido de conexão. O host 2 confirma o pedido de desconexão. Tá vendo? Somente depois da segunda é que
essa conexão, ela vai ser, de fato, finalizado aqui, né? Após a segunda. Esse ACK não faria mais, faria sentido aqui, porque a conexão já está desconectado, né? E assim por diante. Bom, sobre o controle de fluxo, o Tannenbaum vai ressuscitar os controles de fluxo que nós já estudamos, tá? Tanto que ele vai citar, ele não vai explicar, mas aqui o controle de fluxo tem tudo a ver com o controle de fluxo que nós já estudamos na camada 2, ping-pong, né? Lembra quando a gente começou com ping-pong, ping-pong timeout, x-on, x-off, janela deslizante, bit alternate, então, mesma coisa, né? Aqui no controle de, quando a gente está, os protocolos de transporte pode implementar, devem, né? Implementar algum controle de fluxo. Então, ele até fala, ó, controle de erro, relembrando os controles de erro, que é CRC, checksum, de fato o checksum é utilizado aqui, código de Hamming, então todos aquele arcabouço, né, aquele aglomerado que a gente estudou de técnicas de controle de fluxo e controle de erro, podem ser utilizados aqui, tá? Por quê? Lembre-se que a camada de enlace, a comunicação, ela é 1 para 1. É de um computador conversando com outro computador. Na camada de transporte, também é um computador conversando com outro computador. Por isso que a camada de transporte é uma camada end-to-end, fim a fim. Tá? E outro ponto importante aqui, por que volta a ter controle de fluxo, né? Porque entre a camada de transporte e a camada de enlace, tem uma outra camada que é a camada de rede. E devido a essa camada de rede, que geralmente a gente utiliza protocolos não confiáveis e não orientada à conexão, tais inseguranças, ela é trazida, não sei se dá para falar assim, né? Ela aparece na camada de transporte. Então, por isso que a camada de transporte precisa repensar com o controle de fluxo, né? Bom, então isso aqui, né, o Tannenbaum vai citar. Quem tiver com dúvida, relembre esses protocolos. Um outro aspecto que o Tannenbaum apresenta para a gente é a respeito do tamanho das estratégias de buffer, né? Porque a camada de transporte, na hora que vai enviar uma mensagem, nós vimos que essas mensagens podem ser perdidas. Então, ele tem que retransmitir as mensagens novamente. Então, ele tem que criar um buffer para a camada de transporte, cria um buffer para as mensagens, né? E esses buffers podem ter tamanhos iguais, né? São buffers com tamanho fixo. Existem buffer com alocação de tamanho variado, mas dentro de valores fixos. E tamanhos, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui uma TPDU, né? Uma mensagem, ela é alocada nesse espaço. Aqui, nesse caso, ela é menor do que o espaço, então gera um desperdício de memória. Esse cinza aqui é um desperdício de mensagem. Mas esse tamanho físico, fixo, né? Se uma mensagem for maior do que esse espaço, então aí não tem como alocar. Então, uma outra técnica é colocar tamanhos diferentes, né? Você tem vários tamanhos, e aí você coloca a mensagem em algum bloco, né, que melhor encaixe, né? Mas mesmo assim, né, é bem provável que comece a surgir fragmentação, espaços aqui, né, essa área cinza. Então, uma outra maneira é criar um buffer de tamanho variado e vai colocando as mensagens de forma sequencial, independente do tamanho delas, né? Nesse caso, a gente vai ter espaços não utilizados, né? Mas aqui, esse espaço não utilizado, ele é um espaço geral, né? Então, que pode ser ocupado por outras mensagens. É um modelo mais não sei se eu poderia falar
eficiente, mas com certeza mais flexível, tá? Porque esse espaço aqui, ó, que não é utilizado, ele ainda pode ser utilizado por qualquer outra mensagem que recebeu, que for criada ou que for recebida. Agora, esse espaço aqui, ó, não pode ser utilizado, ele fica desperdiçado, né? Então, é bem natural que muitas das implementações fazem a alocação, né, utilizando uma larga fila circular, que inclusive a técnica do janela deslizante é essa ideia, né, um buffer circular. Aqui ele mostra nessa sequência aqui que o tamanho do buffer pode ser variável, e aí os computadores, através das mensagens entre eles, gerenciar o controle do tamanho da área de buffer. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma mensagem, né? A primeira mensagem, vamos ler o que essa figura está mostrando para a gente. Então, aqui, esse número aqui é a sequência das mensagens, né? A primeira mensagem está vindo de A, né? Está saindo de A, então a setinha aqui, né? Símbolo, vou aumentar aqui, dar um zoom aqui. Assim, acho que dá para todo melhor um pouquinho, né? Então, essa setinha, né? Saída, essa mensagem está saindo de A, está indo para B, né? Está chegando em B, e aqui, nessa mensagem, ele está requisitando um buffer de 8, né? De espaço de 8, né? De tamanho 8. Aqui a gente não sabe exatamente, né? Mas poderia ser, por exemplo, 8 bytes, ou 8 clusters, né? Cada um de um cluster tem um tamanho específico. É 8. Só que, aí a gente, inicialmente, tá vendo? Não tem nenhum buffer aqui, ó. Na hora que chega aqui, ó, não tem nenhum. Aí o B, por algum motivo, ele não consegue alocar 8. Alguma restrição que ele tem, limite, quantidade de memória disponível. Então, ele aloca só 3. E aí ele avisa o B aqui, vai mandar uma mensagem que vai enviar para o A, falando para ele, ou eu estou reconhecendo a CK15, que está essa última mensagem enviada, provavelmente era a mensagem 15, né? Então eu estou reconhecendo a mensagem 15, que é a última mensagem, tá? Eu estou deduzindo isso, tá? Porque o ACK, semanticamente, ele sempre reconhece a última mensagem enviada. Essa mensagem aqui, não, a gente não tem o número de sequência. Então eu não saberia exatamente qual é, mas o 15 aqui é por causa disso. Aí ele está mandando o buffer igual a 4. Né? Então ele está falando para ele que ele alocou 4. Depois, o A vai enviar uma outra mensagem, já uma outra conexão aqui, uma vez que já foi alocado. Então, esse aqui é um processo de alocação de buffer. Depois, ele vai enviar uma terceira mensagem, que o número de sequência é 0, e vai enviar uma mensagem M0. É uma mensagem qualquer. Então, essa mensagem, né, vai chegar do outro lado, vai ser armazenada nesse espaço, e agora só tem 3 buffer left, né? Só tem 3 espaços vazios. E aí, nesse desenho, aqui nessa sequência, a gente vai perceber isso, ó, que ele vai receber depois outra mensagem, então só vai ter 2. Depois, aqui, ó, essas mensagens, quando chegam no buffer, elas são consumidas. O buffer é simplesmente uma área de armazenamento temporário. Então, essas mensagens vão sendo liberadas. À medida que elas vão sendo liberadas, o B, né, o computador B, manda uma mensagem avisando para o A que o espaço que ele tem disponível. Por exemplo, aqui ele tem 3 agora. Né? Então, ele vai enviar aqui, ó, a mensagem buff 3. Então, aqui nesse exato momento, né, aqui, ó, se a gente olhar na linha 5, o A vai pensar que só tem 2 espaços livres, mas a partir do momento que ele recebe o aviso, ok, a gente tem mais 3 espaços livres, ele vai mandar 3 mensagens. E a partir dele mandar 3 mensagens, ele para. Por que ele parou?
porque ele não pode mandar mais mensagem. Ele tinha 3 livros, mandou 3, para. Em um determinado momento, ele vai ter que aguardar aqui a liberação. Aqui ele recebeu a mensagem, o B mandou, buff 0. Aí liberou 1. Ele falou, buff 1. Depois liberou 2, buff 2. Aí, como tem 2, ele mandou mais 2. Aí ele enviou a mensagem, opa, não tem mais nada. Depois, por algum motivo, ele consumiu essas 4 mensagens rapidamente. Aí ele enviou a mensagem buff 4. Então, isso aqui é um diálogo de gerenciamento de buffer entre 2 computadores na camada de transporte. Legal? Vou diminuir aqui. Como que faz aqui? Queria ver aqui. Tela cheia, 2 páginas. Pronto. Bom, sobre a multiplexação, a gente tem a multiplexação, que é a capacidade, né, de vários... nós estamos aqui na camada 4, né, camada de transporte. Então, a multiplexação é a capacidade de vários processos aqui, várias entidades da camada de transporte, utilizar uma interface de rede. Então, você está multiplexando. Você está uma interface de rede podendo ser utilizado por várias entidades da camada de transporte. E a gente tem a multiplexação inversa, que é uma entidade da camada de transporte utilizar várias interfaces de rede, né? Por exemplo, isso aqui é interessante quando a gente quer implementar algum serviço de rede de alta disponibilidade. Então, meu computador tem Wi-Fi, tem a rede cabeada e tem Bluetooth. Então, vou utilizar as 3, para enviar uma mensagem. Então, chega uma mensagem, e essa mensagem, ela é clonada nas 3 interfaces. Acaba gerando pacotes redundantes na rede. Tá? Então, é comum, dependendo da aplicação, ter pacotes duplicados na rede, né? Os pacotes podem ser duplicados por algum processo de roteamento, por exemplo, o algoritmo de roteamento de inundação, ele gera cópias redundantes na rede, mas cópias redundantes podem surgir diretamente de um computador quando ele faz multiplexação inversa. Bom, esse quadro aqui é um quadro que o Tannenbaum apresenta falando sobre algumas técnicas de recuperação de crash, né? Eu falei para vocês já que crash é quando o computador, de fato, para de funcionar, né? Isso é um crash, né? E aí, o Tannenbaum traz alguns cenários, né, e que podem trazer problemas na rede de computador, né? Quando uma aplicação acontece um crash, ela pode ou não pode confirmar uma mensagem recebida, né? Então, vamos analisar esse quadro, o que ele quer dizer, né? Então, aqui, ó, as estratégias utilizadas pelo host que está enviando. Então, quando acontece um crash, ele pode, primeira linha, sempre retransmitir uma mensagem, né? Então, o computador, então você imagina que você tem um computador, um cliente, um servidor, aí o servidor dá um crash, né? Aí, após o servidor voltar ao ar, o cliente pode sempre mandar uma mensagem, a última, né? A última que ele mandou. Ou ele nunca retransmite nada. Para aí, pessoal,
o computador e meu... Acontece um crash, ela pode ou não pode confirmar uma mensagem recebida. Então, A Siri está falando aqui o que fazer quando dá uma crash. Silêncio, Siri. Pronto. A Siri aqui, né? Escutou que eu falando sobre o crash. Ela começou. Quando acontece um crash, pode. Bom, deixa ela falando ali. Eu baixei o volume. Então, nunca retransmitir. Ou retransmitir em S0 e retransmitir em S1, né? O que é S0 e o que é o S1? Deixa eu pegar o livro que eu não lembro. Olha só um pouquinho. Cadê meu livro? Só um segundo que eu vou abrir o livro para lembrar o que significa S0 e S1. Eu lembro que um é o inverso do outro. Poxa, que memória boa. Olha só um pouquinho que eu vou abrir o livro. Só um segundinho. Cadê você? Aqui, achei. Bom, aproveito para falar, está na página 332 da quinta edição, tá? Essa tabela foi tirada dali. Então, o S0 é que o cliente aí só vai retransmitir quando recebe um ACK. E o S1, ele não retransmite quando recebe um ACK. Então, essa é a ideia, tá? Então, cada cliente aí, ele pode estar em uma das seguintes situações. Um segmento pendente, que é o S1, que é o estado S1, ou nenhum segmento pendente, que é chamado do estado 0, S0. Né? O S0 é bem sugestivo, não tem nada pendente, então ele está no S0. Quando tem um segmento pendente, aí é o S1, tá? Então, vamos analisar essa tabela aí. Então, o que acontece, né? Quando aqui a gente tem, também vamos entender isso aqui, o A, C e o W. O A é que o sender, né, aqui, né, o computador, ele vai enviar um ACK, então, imagina, o cliente e servidor. O servidor, ao receber uma mensagem, ele vai enviar o reconhecimento, depois ele vai dar o crash, e depois ele vai dar o write. Só que, ponto, aqui é um ponto antes, importante falar para vocês. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. O servidor, ele não consegue enviar um reconhecimento e gravar ao mesmo tempo. E aí, qual que é o problema, né? Essa tabela, ela deriva de qual situação? De que o servidor não consegue fazer ao mesmo tempo enviar uma mensagem e gravar a mensagem. Enviar o reconhecimento da mensagem e gravar a mensagem. Então, ele tem duas opções. Ou ele grava a mensagem e depois manda o reconhecimento, ou ele manda o reconhecimento e depois grava. Só que o crash, ele vai atrapalhar a nossa vida, porque o servidor, né, quando ele sair fora do ar, o que pode acontecer? Então, olha aqui. Então, o que está entre parênteses é o que é impossível de ser feito. Ele não vai ser feito. Então, por exemplo, aqui, o servidor, né, sai fora do ar. Né? Então, qual que é vamos pegar essa primeira linha aqui, vamos entender a primeira linha. Então, o servidor saiu fora do ar. O cliente sempre vai retransmitir a mensagem, então ele vai mandar a mensagem chegou do outro lado, o servidor manda o ACK, ele vai mandar o reconhecimento, beleza. Depois ele dá o crash,
depois ele não vai escrever, né? Então, ele não vai escrever a mensagem. Então, ele perdeu a mensagem. Mas, como sempre depois de um crash ele vai retransmitir, não vai ter problema nenhum. Essa mensagem ela não vai ser perdida, porque nessa estratégia, o cliente sempre vai retransmitir uma mensagem após o crash. Então, por isso que está ok aqui, né? A gente não vai ter nenhuma perda. Vamos olhar os outros que a gente vê. O dump é duplicado, vai gerar mensagens duplicadas. Então, por quê? Por que vai gerar mensagens duplicadas aonde? No servidor, não é na rede, é no servidor. Por quê? Aqui, o cliente manda uma mensagem, essa mensagem chega no servidor, ele manda o ACK, então o servidor reconhece a última mensagem, ele escreve ela, quer dizer, salvou ela, então está salvaguardo a mensagem, e depois dá um crash. Só que depois de um crash, o cliente sempre vai retransmitir a última mensagem. Então, essa mensagem vai chegar novamente, por isso que ela vai ficar duplicada. O OK. Essa estratégia. O cliente manda uma mensagem para o servidor dá o crash, quer dizer, dá uma pane, ele para de funcionar. Se ele para de funcionar, então é impossível o servidor mandar a mensagem de reconhecimento, muito menos escrever a mensagem. Então, depois do crash, qual que é a estratégia do cliente? Sempre depois de um crash, ele vai retransmitir a mensagem. Então, essa mensagem vai chegar do outro lado. Vai chegar no servidor novamente. Por isso que ele deu OK. Próxima linha, ou próxima coluna. Agora aqui, qual que é a técnica aqui? Né? Aqui, ó, first ACK, então escreve. Então, nessas 3 primeiras colunas, ele sempre enviou ACK e depois escreveu, tá vendo? O W, ele está sempre depois do A. Então, ele envia o reconhecimento e escreve. Agora aqui, essa técnica primeiro ele escreve e depois envia o ACK. Então, vamos analisar essa linha aqui. O que que acontece? O cliente manda a mensagem para o servidor dá um crash, ou seja, ele não salvou nada, mas após o crash do servidor, o cliente sempre vai retransmitir uma mensagem. Então, essa mensagem, ok, ela vai chegar aqui. Veja que essa técnica está pensando que ela está partindo da ideia de que não vai ter um outro crash, né? Porque se tivesse 2 crashes seguidos, aí é uma outra situação para a gente analisar. Mas, aqui, é WAC. Então, o que vai acontecer? Ele vai escrever, então o cliente manda a mensagem para o servidor, ele escreve, quer dizer, ele salva. Depois manda o reconhecimento. Depois dá um crash. Só que depois de um crash, a técnica do cliente é sempre retransmitir. Então, vai duplicar a mensagem aqui. E, por fim, essa outra aqui, ó, W, escreve, dá um crash. O que vai acontecer? Ele não vai enviar o reconhecimento. Mas, como o cliente vai retransmitir sempre após um crash, vai acontecer mensagem duplicada. Então, veja que de 6 possibilidades que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3 deram certo, 3 deram ok. Então, a gente tem 50%, uma probabilidade de 50% de funcionar ok nessa técnica, de sempre retransmitir. Agora, uma outra técnica é nunca retransmitir. O que é nunca retransmitir? Sempre após o crash de um servidor, de uma falha do servidor, ali uma falha total, ele não vai retransmitir a última mensagem. Então, o que acontece? Então, vamos aqui, o cliente manda uma mensagem, o servidor confirma a mensagem, aí o cliente vai achar que deu certo, né? Ele reconhece, aí ele dá o crash, logo ele não escreve, então vai ter perda, lost, ele vai perder a mensagem. Aqui nesse outro, ele recebe a mensagem, ele envia o reconhecimento,
Ele salva a mensagem, beleza, então a mensagem foi salva. Depois dá crash. E o cliente não retransmite nada, mas beleza, ok, ele salvou a memória, ele conseguiu salvar. Ok. Outro, ele dá crash, logo ele não vai enviar o reconhecimento, muito menos vai escrever, e o cliente não vai enviar nada, então vai perder a mensagem. Aqui a gente está invertendo. Primeiro a gente vai escrever. Só que o crash é antes dele escrever, então vai perder. Aqui ele escreve, ok, então salvou a mensagem recebida. Depois ele reconhece, então o cliente vai ficar sabendo que a mensagem foi recebida e depois dá o crash, sem problema nenhum. Aqui ele escreve, então salvou a mensagem recebida, dá o crash, logo ele não envia o reconhecimento, mas ok, ele gravou a mensagem. Então veja que nessa outra técnica, a gente tem ok 3 em 6, 50%. Então, por exemplo, a primeira e a segunda técnica, qual é a melhor? 50%, tanto faz. Elas têm a mesma probabilidade de dar certo. Agora, essa retransmitir aqui, né? Vamos analisar. Ele vai retransmitir só em S0. O que é o S0? Retransmite quando recebe um ACK. Essa é a ideia do S0. Ele só vai retransmitir quando recebe um ACK, né? Então, vamos analisar aqui. Ele manda a mensagem, esse cara envia um ACK, um ACK, né? O ACK é de ACK, ele envia o ACK e depois dá o crash. Então, se ele deu crash, ele não vai escrever. Mas esse aqui vai sempre retransmitir o S0 quando ele receber um ACK. Nesse caso, ele vai receber um ACK, então ele vai enviar a mensagem novamente. Ok. A mensagem vai, inevitavelmente, ser recebida. Então, por isso que aqui é ok. Depois, o dump, né? O servidor recebe a mensagem, escreve a mensagem e dá um crash. Só que ele enviou o ACK, logo ele vai, depois de um crash, ele vai retransmitir a mensagem. Então a mensagem vai chegar aqui 2 vezes. Na primeira vez que ele gravou e na segunda vez que o cliente retransmitiu. Aí aqui dá uma duplicação da mensagem. Aqui ele dá um crash. Então se ele deu um crash, aqui, a primeira coisa que ele fez foi dar um crash, logo ele não vai enviar o reconhecimento. Se ele não vai enviar o reconhecimento, não vai ter retransmissão, então vai perder. Aqui dá perda. Aqui também vai dar perda, porque ele vai dar crash antes. Aqui vai dar duplicação, porque ele vai salvar no disco, vai enviar o ACK, que vai provocar o envio de uma nova mensagem, então vai ter duplicado. Vai ter a primeira mensagem proveniente do W, que é write, né, do salvamento, e a segunda mensagem por causa do reconhecimento, que ele enviou, que depois de um crash ele vai enviar nova mensagem. E aqui, ok, né? Ele salva a mensagem, dá um crash, só que ele não vai enviar o reconhecimento. Se ele não envia o reconhecimento, o outro lado não envia a mensagem, então não vai ter duplicação. E a mensagem foi salva. Ok. Então vamos analisar essa segunda opção, essa terceira opção. Nós temos ok apenas em 2. Piorou. Essa técnica piora. Então ela saiu de 3 para 2, é 2 em 6. Tá vendo que piorou? E por fim, que já a gente está percebendo aqui que é 4 em 6, então é a melhor técnica, essa aqui. Então, qual que é a melhor técnica? Então, veja bem que essas técnicas, pessoal, são as técnicas que a camada de transporte vai implementar para tratar crashes. Então, aqui, qual que é a ideia? O S1 só vai retransmitir quando ele não receber o ACK. Né? O S0 ele retransmite sempre que recebe um ACK, e o S1
ele retransmite quando ele não recebe um ACK, é o S1, tá? Eu estou falando, anotem isso, se eu fosse vocês, anotaria, porque o Tannenbaum explica isso aqui de uma forma um pouco mais diferente, né? Pelo menos eu achei um pouco mais difícil de entender. Então, fica mais fácil entender que o S0, ele retransmite sempre que recebe um ACK, é por isso que ele fala que não existe pendência, não pendente, porque ele recebeu a ACK, então não tem pendência. E o S1, o 1 é porque tem uma pendência. O que é uma pendência? Ele não recebeu o reconhecimento da mensagem enviada. Então, essa é a ideia de pendência. Está pendente. Quer dizer, o cliente não recebeu o ACK. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira, ele envia um ACK, tá? Ele envia o ACK. Então, como ele enviou o ACK, esse cara não vai retransmitir, tá? Então, ele não vai retransmitir a mensagem. Ele dá um crash, então ele não vai W, né? Então ele não vai escrever. Como ele aqui ele não retransmite porque ele recebeu a ACK, né? Então na hora de eu falar eu falei errado, né? No início. Ele não vai retransmitir quando ele recebeu o A, né? O crash e o write. Então, ele não vai escrever, não vai retransmitir, vai ter perda. Vai ter perda, nesse caso. Nesse caso aqui, ele vai mandar o A, a mensagem A, o reconhecimento, que vai provocar uma não retransmissão, só que ele vai W, ele vai escrever e vai dar crash, sem problema nenhum. Ele escreveu, mensagem está salva. Aqui, ele dá crash, então, ele não manda reconhecimento. Se ele não manda reconhecimento, esse cara retransmite. Então, a mensagem vai chegar, ok. A mensagem chegou. Mesmo depois de um crash, a mensagem chegou, por isso que está ok. Aqui, ele dá crash. Então, ele não salva e não manda o A. Se ele não manda o A, esse cara retransmite a mensagem, então a mensagem vai chegar. Ok, a mensagem vai chegar. Não vai ter perda de mensagem. Aqui, W, ele escreve, ele manda o ACK, que não vai provocar retransmissão, e ele dá o crash, sem problema nenhum. Ele já salvou antes do crash, então, ok. E aqui, ele salva, dá o crash. Então, se ele deu o crash, ele não vai enviar o ACK. Se ele não vai enviar o ACK, esse cara vai retransmitir. Se ele retransmitir, vai chegar uma mensagem duplicada. Então, aqui, como eu já adiantei, temos quatro situações que dão ok. Então, é 4 em 6. Né? Então, aumentou, né? Essa técnica aqui, de todas, ela é a melhor. Né? É a que gera situações aí, né? Ok, né? Sem problema. Ok? Então, essa sessão, ela nasce da pergunta: quando o servidor dá um crash, quais são as técnicas que a gente pode implementar para recuperar de um crash? São essas técnicas. Sempre retransmitir a última mensagem, nunca retransmitir uma mensagem, ou retransmitir só quando o ACK chegar, ou só retransmitir quando não chegar o ACK. É o estado S0 e S1. E aí a gente tem essas situações que podem acontecer na rede. Mensagens duplicadas aqui, mensagens duplicadas recebidas e gravadas no buffer. Não significa que a camada de transporte vai reencaminhar mensagens duplicadas para a camada superior, para a camada de aplicação, que é a camada acima da camada de transporte, é a camada de aplicação. Por quê? Porque a camada de transporte, nos protocolos orientados à conexão, né, confiáveis, todas as mensagens são identificadas, então ele sabe se aquela mensagem é duplicada ou não. Agora,
protocolos não orientados à conexão, protocolos não confiáveis, podem sim gerar entrega de mensagens duplicadas. Por quê? Porque as mensagens, né, não tem um controle ali do número de sequência. Ela não se preocupa com ordenamento, nada, os protocolos não confiáveis. Então, ela deixa para a camada de transporte se virar com as questões da duplicação. E o protocolo orientado à conexão, não, ele já faz o controle ali na camada de transporte. Então, quando tem uma mensagem duplicada, ele já remove ela, porque ele já sabe que já recebeu ela. Ele já sabe que recebeu ela porque ele controla os números de sequência. Ele tem uma tabela controlando, ó, nessa conexão já recebi o número de sequência 1, 10, 20, 30, 55, 33. Ele tem um controle das mensagens que ele já recebeu. Belezinha. Entendido. Né? Bom, controle de congestionamento. Né? E essa figura a gente já até assistiu, né? Ou já assistiu, a gente já até viu, né? Esse mês passado era aula presencial, né? Que é o controle de congestionamento. É uma técnica que a gente vai aplicar em um determinado momento na rede, quando a gente começa a analisar que a quantidade de pacotes entregues começa a diminuir em relação à quantidade de pacotes enviados. Então, veja que aqui a gente precisa fazer uma derivação e perceber que está aumentando. E, a partir de um momento, aqui, a gente aplicar alguma técnica de controle de congestionamento. Tá? Veja que a gente está falando aqui, controle de congestionamento. Não é controle de fluxo, é controle de congestionamento. Tá? Aqui, né, o Tannenbaum vai falar sobre que isso aqui tem muito a ver que a gente já estudou, tá? Não é uma grande novidade, não. Mas a ideia, né, no controle de congestionamento, o ideal é que a gente divida os canais de forma uniforme, né, para fazer o controle de congestionamento, dependendo, de acordo com a carga de entrada. Então, aqui, por exemplo, o que esse 1/3 está mostrando para a gente, né? Que, como a gente tem 3 meios de comunicação, então o tráfego está sendo dividido em 1/3, né? É 1/3. Então, o tráfego aqui está sendo dividido em 1/3. Aqui está mostrando aqui que aqui é o consumo da rede, né? Aqui de 0 até 1, onde 1 representa 100%, e aqui a existência de fluxos na rede ao longo do tempo. Perceba que o fluxo 1 aqui, ó, esse fluxo 1 está usando 100% da rede. Mas à medida que o fluxo 2 surge, então retira-se banda do fluxo 1 e dá para o fluxo 2. Ou seja, os dois fluxos estão cada um utilizando 50%. Quando esse fluxo 3 ele é iniciado, retira-se do fluxo 1 e do fluxo 2 banda de rede, e como o fluxo 3 aquele requer não mais do que os 50%, ele é retirado essa quantidade irmãmente do fluxo 1 e do fluxo 2 e aloca o fluxo 3 aqui. Quando o fluxo 3 deixa de existir, não, aqui é o fluxo 2, né, deixa de existir, essa banda liberada pelo fluxo 2, ela é dividida irmãmente entre o fluxo 1 e o fluxo 3. Só que como o fluxo 3 não quer mais daquilo que ele ganhou, veja que a quantidade de banda do fluxo 3 continua a mesma, e tudo que o fluxo 2 liberou é dado ao fluxo 1 ao longo do aqui. É isso aqui que é uma alocação de banda desejável, desejável, né? Nem sempre, quer dizer, a rede, se a gente deixar do jeito que ela não vai se comportar desse jeito. Para a gente conseguir isso daqui, a gente precisa gerenciar a rede, aplicar algoritmos de controle, de gerenciamento de fila de transmissão para conseguir isso daqui, tá?
Deixa eu até ver isso aqui, se eu tenho para mostrar para vocês. Vocês lembram quando eu mostrei o meu trabalho de mestrado para vocês? Eu nem sei se eu mostrei. Acho que sim, né? Vocês lembram? Hein? Não lembro, não lembro, não. Deixa eu ver se eu acho aqui os slides para mostrar para vocês. Eu fiz o... Foi com a aula de vocês que eu tive um sério problema que sumiu meus dados. E aí eu cheguei atrasado na aula, que eu fiquei tentando resolver. Fiquei assustado, né? Quando eu abri meu drive, não tinha nada. Aí bateu o pânico. Aí eu fui tentar resolver. E nisso que eu fui tentar resolver, quando eu vi o tempo, já tinha uns 15, 20 minutos passado da aula, e aí eu tive que cancelar a aula, não sei se foi com vocês, aconteceu isso, e aí eu organizei aqui meus computadores, com o meu drive, mas eu tive que mudar as coisas, e aí tá dando bloqueio mental, tentando achar as coisas aqui, não estou conseguindo, mas só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Drive. Não tô achando. Gente, gente, cadê o negócio? Queria mostrar pra você. Não tô achando. Esses dias eu vi aqui, não sei por que eu não tô vendo agora. Então, ixi, achei até minha dissertação de mestrado, não achei a apresentação, mas deixa eu abrir aqui. Abrir. Ué? Não tá muito demorado, não tô achando. Mas é porque eu ia mostrar para vocês, uma das preocupações aqui, que era do meu mestrado, era justamente isso, chegar em uma aplicação multimídia, né, você instanciava uma aplicação multimídia, e quando a requisição chegava na rede, aí a rede, baseado no requisito da aplicação, baseado no QoS da aplicação, aí ela fazia a divisão aqui, né, de forma igualitária, seguindo a ideia da arquitetura de service, né? Você tem classes de serviço, cada classe está associada a uma banda de rede e você vai respeitando essa banda, né? Então, para você fazer isso aqui não é algo natural, né? É um processo que você tem que fazer, né? Algoritmos, né? Basicamente, isso aqui a gente faz através de algoritmos de gerenciamento de fila, né? Para poder fazer a alocação de recursos de acordo com fazer de acordo com a prioridade de cada aplicação. Enfim, é essa a ideia, né? É que o Tannenbaum fala, isso aqui também, ele repete um conceito que a gente vê lá na camada de redes, né? Que para você regular a taxa de envio, né?
você cria um buffer, né? E aí esse buffer, por que você precisa de um buffer? Para você ir armazenando os dados temporariamente e transmitindo eles numa taxa constante. Então, esse aqui é um exemplo que ele até coloca de água aqui, né? Que a água pode chegar aqui num volume diferente, né? Os pacotes podem chegar num volume diferente, numa vazão diferente. Mas aí chega num computador, uma vazão diferente, aí você quer fazer a regular, o que você faz? Você armazena esses pacotes e numa fila e transmite, né, numa frequência, né? 100 pacotes por segundo, 1000 pacotes por segundo, então você associa aqui uma taxa de transferência. Então, mesmo que o seu volume seja inconstante, você transmite numa frequência constante, né? Então, isso é uma tarefa que a camada de transporte pode fazer. Bom, então, essa parte eu não vou adentrar, né, na nossa disciplina, que é essa regular a taxa de envio nas redes sem fio, porque aí traz uns desafios, né, porque os computadores não podem estar dentro não na mesma cobertura, nem coberturas diferentes, então isso traz um certo desafio, mas eu não vou entrar nesse aspecto, não. A aula de hoje eu vou finalizar falando sobre esse carinha aqui, né, o UDP, né, protocolo UDP, que é o protocolo mais simples aí da camada de transporte, né, e tão simples, que qual que é a característica do protocolo UDP, né? O protocolo UDP, o próprio nome fala aqui, né, User Datagram Protocol, um protocolo para envio, né, de datagramas, né, do usuário, que é da camada superior, e ele é um protocolo sem conexão e não confiável, tá bom? E esse aqui é o cabeçalho dele. Como que é? É extremamente simples, né? Extremamente leve esse protocolo. Porque o que ele adiciona à mensagem? A porta de origem, que é a aplicação que gerou aquele datagrama, a porta de destino, para poder identificar qual aplicação na máquina destino que vai receber, o tamanho do datagrama, porque o datagrama tem um tamanho variável, e o checksum, aquela técnica que a gente já estudou, que pega uma mensagem, divide em blocos, né, de tamanho fixo, e vai fazendo uma operação, né, uma soma, né, por isso que é checksum, uma soma, vai fazendo uma soma até chegar no final o somatório, né, que vai ser uma sequência de números binários. Aí você inverte esses números binários, coloca aqui, né, e chega ao outro lado, faz o mesmo processo, e se ficar diferente, significa que houve erro. Se ficar igual, significa que está certinho, não houve erros. Veja que é de 32 bits, né? 32 bits. Então, cada linha dessa daqui, né? Aqui, cada metade dessa é 16. Então, porta de origem tem 16 bits, porta de destino 16 bits, 2 elevado a 16 é 65.555. Então, qualquer aplicação, né, UDP, né, qualquer processo vai ser identificado através de um número inteiro que vai variar de 0 a 65.535, né? 65.534, né? De 0 a 65.535. Não, minto, de 0 a 65.535, né? Então, a gente tem 65.536 portas, né? Possibilidades. De 0 a 1024 é utilizado pelo sistema operacional. Então, geralmente, essa porta aqui vai ser um número acima de 1024. Somente aplicações padrões, né, standards, que vão funcionar com porta menor do que 1024. Por exemplo, o DNS, o serviço de DNS, serviço de resolução de nomes, funciona na porta 53, UDP. UDP. Tamanho, também, aqui é o DP length, então 16 bits. Então, se é 16 bits, uma mensagem
datagrama pode ter no máximo 65.536 bytes, tá? A unidade de medida é em bytes, então o valor que está aqui é em bytes. E o checksum, que eu já falei também, é de 16 bits. Então, 32 bits dividido por 8, né, porque 1 byte é 8 bits, dá 4, né? 4 vezes 8, 32. Então, 4 bytes. Então, todo cabeçalho UDP tem somente 4 bytes. Então, é um cabeçalho extremamente reduzido. Só para a gente ter uma comparação, o TCP são 20 bytes. 20 bytes. O IP que a gente já estudou é 20 bytes. Então, 4 bytes é bem reduzido. Então, o que a gente percebe? Qual que é a finalidade do UDP? A multiplexação do uso da rede. A grande a grande contribuição do UDP é a gente poder, né, comunicar aplicações que estão em máquinas separadas. É uma forma da gente identificar essas máquinas. Bom, a gente já fez aqui o livro fala sobre o RPC, né? Mas o RPC, chamada procedimento remoto, é uma coisa que a gente estuda mais especificamente em sistemas distribuídos, que faz mais sentido lá. O UDP, existe o pseudo cabeçalho, onde que algumas informações do cabeçalho IP pode ser adicionado aqui, né? Utilizando esse espaço aqui do cabeçalho UDP, mas a forma padrão tradicional do UDP é isso daqui. O incrível que pareça que é só isso mesmo que a gente tem que falar do UDP, né? Porque ele não é confiável, então ele não tem controle de fluxo, ele não tem nenhum algoritmo de regulamentar, ele não faz controle de erro, então não tem nenhum controle de uma técnica. Então, o que ele faz é isso mesmo. Então, após estudar o UDP, que é somente esse conceito do UDP, é implementar alguma coisa usando o UDP que a gente já viu com um socket, né? Então, e com isso a gente fecha, de fato, o conteúdo do UDP, e o próximo protocolo que a gente vai estudar é o TCP, que a gente vai deixar para a próxima aula. Belezinha? Por hoje é só isso mesmo. Aproveitando, pedir para todos aí, lista de presença, lista de presença. Então, coloca aí presente para a gente poder registrar. Nossa próxima aula é quarta-feira, então dá uma revisada aí no livro. E dúvidas tragam na próxima aula. E na próxima aula a gente vai continuar falando do protocolo TCP, que já é um protocolo mais avançado, mais interessante.